Olá, meus amores, meus súditos. Hoje no canal Ivocrede Recebe, eu estou recebendo a profissão de fisioterapeuta, né, Camera Boy? E aqui comigo está o nosso delicioso Selmo Mendes, né, Selmo? Queria falar um pouquinho da sua profissão. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né, Camera Boy? Né? Como é que é, Selmo, a profissão de fisioterapeuta? Porque eu acredito que começou a ser vista durante a pandemia. Até então eles achavam que era só fazer ginástica, exercício nas pernas, nos braços, né? Como é que é, Selmo? Realmente. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui no canal. É um canal que eu acompanho, né? Esse trabalho sério, que traz informação de qualidade, Né? de uma maneira atual, né? E que possa trazer coisas boas, né? Para quem acompanha, para nossa querida Araçatuba, né? Que é tão, né? Os nossos seguidores. Bom, a fisioterapia ela cresceu muito nos últimos anos, mas com a pandemia ela se sobressaiu de uma maneira muito intensa, principalmente, né, tanto no âmbito hospitalar, com o crescimento, né, a gente teve aí, né, esse período crítico da pandemia, muitas internações, e essas internações, os pacientes eles manifestaram, né, formas graves que evoluíram, né, a tantos e tantos óbitos que a gente acompanhou aí, quantas famílias perderam, né, seus entes queridos, mas as pessoas que saem da UTI, do âmbito hospitalar, elas têm as sequelas pós-Covid. E o fisioterapeuta ele atua de uma forma muito intensa e com bons resultados para esses pacientes, né? Deixa eu te perguntar, na sua profissão, qual que é a coisa mais difícil? Porque a gente percebe assim, a gente conhece pessoal que trabalha na área da enfermagem, que eu também vou entrevistar uma enfermeira daqui em breve, e a gente percebe que é um trabalho multidisciplinar, né? É o fisioterapeuta, é o enfermeiro, é o médico, enfim, é um todo, né? É um todo, né, Camera Boy? E qual que é a dificuldade que vocês tinham no começo da pandemia? Porque assim, antes, eu acredito que vocês executam o trabalho com eficiência, excelência, porém, não era tão visto como foi visto na época da pandemia, né? Porque tudo era fisioterapia, né? O fisioterapeuta ajudar até mesmo numa própria intubação, numa aspiração, né? Enfim, como é que é? Bom, essa questão multidisciplinar é muito importante, tendo visto que eu tenho outras formações, né? Eu sou formado em farmácia, sou farmacêutico, sou geógrafo também, psicomotricista e fisioterapeuta, né? E também está estudando agora, né? Sim, também psicologia. Psicólogo, quer dizer, você começou novo na profissão então, né? Você é um menino, né, gente? Eu me formei como fisioterapeuta com 22 anos. Olha, gente, uma criança, um bebê. Eu com 22 anos estava começando a nascer dentinho de leite. E aí, essa questão multidisciplinar ela é muito importante e é uma coisa que eu defendo muito. Também estou como delegado do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né? CREFITO 3, gestão 2021-2025, presidente Dr. Rafael Ferres. Beijo para você. E a gente também, nessa preocupação com esse crescimento com a fisioterapia, a gente intensificou as fiscalizações nos hospitais, né? E também nós editamos um documento que é as diretrizes do serviço hospitalar. Por quê? A profissão cresceu na pandemia, mas muitos profissionais não sabiam a sua atribuição dentro de uma UTI. Olha, que interessante. Não sabia, tá vendo? Que né? Então, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso não ir, até que ponto é minha atribuição, qual a atribuição do médico, do enfermeiro. Dos técnicos, do simples auxiliar, né? Então, enfim, foi uma questão assim que a gente teve que... A pandemia chegou, os hospitais encheram de pacientes, precisou-se de mais profissionais da fisioterapia, da medicina, da enfermagem, mas a gente teve que mesmo, assim, colocar uma certa ordem nos serviços, né? Então, assim, essa questão multidisciplinar ela é importante, cada profissional tem a sua prerrogativa, a sua atribuição, e onde eu sei onde eu posso ir, quando eu não posso ir, é o outro profissional que vai estar com a gente, mas sempre pautado no diálogo, né, na partilha, e assim a gente vai fazendo um trabalho de excelência, porque o foco é melhorar a qualidade de assistência e o nosso paciente. Deixa eu te falar, os fisioterapeutas, eles têm como fala, reciclagem, né, Camera Boy que fala, né? Vocês têm uma reciclagem, como é que é? Anual? É de tempo em tempo? Como é que funciona isso? Pra gente ter um leque, né? Um leque.
Bom, a nossa profissão ela é regida pelo Decreto 938 de 1969 Meu Deus, olha lá. e o profissional ele sai formado, apto a atuar em diversas áreas. Mas, assim, a gente sempre, né, orienta os profissionais a buscarem pós-graduação, especialização, residência, para aprofundar os conhecimentos numa área específica. E aí nós temos as associações que promovem, né, as atualizações, cursos, o próprio CREFITO 3, juntamente com o Conselho Federal, promove cursos de atualização constantes. Então a gente fala que o profissional ele precisa se atualizar constantemente. Isso está no Código de Ética, melhorando, né, a técnica, melhorando, né, a avaliação, enfim, se aprimorando sempre mais. Então a atualização é constante. A gente orienta que o profissional ele não pode parar. Né? Então é constante. E com a Covid, acho que teve que se atualizar, buscar, né? cursos, porque o Covid, quando começou, né, na questão hospitalar, como ventilar esse paciente, né? Então a gente teve que se reinventar também, porque a gente não tinha nenhuma produção científica relacionada a isso. A gente se pautou em outras doenças, outras patologias que a gente já tem um manejo clínico e foi adaptando e buscando também, né, na literatura internacional, quem publicava mais rápido, a gente ia trocando experiência. Foi um desafio. Né? Foi um desafio. Gente, eu fico impressionado, né? Qual que é o maior desafio de ser um fisioterapeuta? O maior desafio hoje, eu acho que é manter-se no mercado. Porque muitos profissionais mudam de área e eu acho que amar a profissão, acreditar que você pode mudar a vida de uma pessoa e fazer a diferença. Acima de tudo, porque os pacientes, eles, quando a gente pega o paciente no hospital, sedado, né, comatoso, e a gente vai depois atender ele na casa e oferecer um trabalho sério, com resultados, ele fala que ele agradece a gente. Sim. E isso é muito gratificante. É interessante. As pessoas não têm essa noção da importância do fisioterapeuta, né? Só na hora que precisa. Só na hora que precisa, porque muitas pessoas ainda acham que a fisioterapia é um luxo, vamos dizer assim. Sim, tem essa visão. Ah, mas se o médico indicar, eu vou. É. E não existe isso, né? Hoje o fisioterapeuta, ele tem um leque de atuação e é profissional de primeiro contato, onde as pessoas podem estar procurando, faz avaliação e um tratamento bacana. Porque ele não serve só para a parte respiratória, a pessoa que tem um AVC, a pessoa que sofreu um acidente, né, a pessoa pós-Covid, enfim, tem uma variedade de situações que põem vocês na linha de frente para poder auxiliar e melhorar a vida dessa pessoa, né? Isso, com certeza. Então, assim, estar no mercado, né? Para isso, o nosso conselho, hoje, ele tem feito cursos sobre gestão, empreendedorismo, como você abrir sua clínica, como captar pacientes. Porque muitas vezes o fisioterapeuta ele fica focado, né, na melhor técnica, no melhor tratamento. E como que eu vou abrir minha clínica? Como que eu vou manter meu serviço? Porque se a gente sair, assim, a faculdade, ela forma você, e quando você está no berço dos professores, tudo é lindo, porque o professor segura a barra, né? Mas quando você forma e a faculdade fala, vai filho, vai atender. Né? Então, assim, é uma coisa que o profissional ele vai sendo lapidado e ele vai se mantendo firme no mercado. Então, eu que estou há mais de 10 anos atuando como fisioterapeuta, eu acho que se atualizar, buscar novos conhecimentos, novos cursos, até mesmo novas formações, sim, foi o que eu fiz, né? Fiz outras graduações para aprimorar o meu serviço de fisioterapia, para se manter no mercado de uma maneira de excelência, vamos dizer assim. Porque tudo é agregar conhecimento, porque o paciente quando chega pra gente, ele não é uma perna, um braço, ele é um todo. Sim. E nós temos que trabalhar esse todo com uma equipe multiprofissional, né? E também melhorar a qualidade de vida desse paciente. Por exemplo, paciente pós-Covid, ele vai ter várias complicações pulmonares. Mas o meu foco, além de devolver a funcionalidade, é a qualidade de vida dele. Entendi. E essa gestão é importante, as pessoas, todos os profissionais aprender.
não só a gestão, assim, não só dentro da área, mas uma gestão com pessoas, uma gestão até empresarial, né? Porque as pessoas às vezes se formam e começam a trabalhar, mas não tem esse conhecimento. Esse traquejo, né? Saber... Ó, gastei agora, hein? A Traquejo. questão da gestão mesmo, né? Eu acho que é importante as pessoas terem esse curso de gestão, tanto pessoal quanto Profissional, né? empresarial. É, empresarial, né? Tendo visto que quando eu me formei, há muitos e muitos anos atrás, a gente chega um momento que a gente não fala mais quando formou, né? O tempo formou. Mas com muita, assim, é muita satisfação, eu sou da 3ª turma de fisioterapia do Unisalesiano de Araçatuba, Olha que chique. ano de 2009. E quando a gente fez naquela época, não se falava muito, assim, em gestão. A gente tinha disciplinas que contemplavam a administração de uma clínica, como abrir uma clínica, já se falava nisso. Mas a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha as mídias sociais. Até então, para você vender seu serviço, você tinha que colocar num jornal, você tinha que pagar um programa de rádio para falar da sua clínica, cartãozinho. Então era uma coisa assim, que hoje não se faz mais isso, né? Hoje temos as redes sociais. Hoje a gente tem rede social que está aí, então o profissional ele precisa saber que existem essas redes, a forma de se colocar no mercado, porque também tem legislação, eu não posso ficar colocando qualquer coisa, né, para divulgar meu serviço e vender um serviço de qualidade, né, dentro dos preceitos éticos e assim vai, né? Aprender isso é importante. É muito importante. Ainda mais na fisioterapia, que as pessoas, até então, antes do Covid, eu percebo que antes do Covid não se falava tanto em fisioterapeutas, né? Era como assim, né? Eu lembro, né, que eu tive contato com as irmãs, né? E as irmãs, quando falavam que vinha fisioterapia, torciam o nariz, né? Às vezes, né? Ah, já vem a fisioterapeuta, vai tirar tudo, os monitores não vai colocar de volta, né? E assim vai, né? A gente sabe que esse tipo de comentários a gente escuta, né? Sim. Escutava, né, irmã Janice? Beijo pra você. Não sei onde você tá, mas um beijo pra você, irmã Janice. A Luli vai lembrar da irmã Janice, que foi a tutora da Luli. Então, você também faz atendimento particulares, né? Também realizo atendimentos particulares, que a gente fala atendimento, né, home care. Home care, ó, isso aí, que eu não sabia, onde né? o paciente ele tem a flexibilidade de horário, ele marca o horário que ele, né, é melhor para ele, e ele recebe o atendimento na sua casa, no conforto da sua casa. Para isso a gente leva material, enfim, é feita uma avaliação. Hoje, atualmente, como uma das minhas especialidades é a neurologia infantil, a neuropediatria, eu atendo crianças neurológicas e as sequelas de pós-Covid. Então, toda a parte de fisioterapia respiratória, neurológica, eu também Aí atendo. você especializou em atender crianças. Crianças. Nesse sentido, né? Isso, Lógica. isso. Olha que Aí, interessante. em meados de 2017, começou a falar muito sobre o autismo. Que hoje é assim, dia 2 de abril, inclusive, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eles chamam a gente para dar palestras em vários locais, escolas, instituições. E aí eu comecei a atuar com autismo também. Legal. Que legal, né? Você vê? Isso, então com a terapia ABA. E é muito bacana os resultados também. Ajuda muito. E isso, eu tenho alguns pacientes que eu acompanho há muito tempo e são resultados satisfatórios. Interessante, né, Câmera Boy? Muito. E eu fiquei encantado em saber um pouco da sua profissão, saber um pouco da sua história, né? Porque como que você chegou tipo assim, eu quero ser fisioterapeuta. Onde que deu esse clique? Eu falo que eu não escolhi a fisioterapia, porque até então eu pensava em ser, assim, quando a gente está no colegial, na época eu falava colegial, né? Hoje é ensino médio, a gente, cada dia era uma profissão, né? Uhum. Então, assim, hoje eu acho que você tá coisa. Assim, no meu íntimo, eu sempre queria ser professor. Então, assim, sou professor. Sim. Então, assim, já trabalhei em algumas instituição de ensino superior aqui em Araçatuba, na região também, alguns cursos de fisioterapia, já formei profissionais da fisioterapia, técnicos de farmácia, laboratório, então é uma gama. Mas a fisioterapia me escolheu. Na época, no meu colegial, a gente recebeu umas revistinhas da Unesp. Ah, sim. E aí- Eu acho que eu recebi também, Câmera Boy. Isso, a gente lia. Então, quando eu li fisioterapia, que eu vi a foto e que poderia avaliar, tratar várias doenças, eu me encantei com aquilo. E aí, na época, eu falei, puxa, né, que bacana. Fui me inteirar mais
E aí prestei vestibular em várias instituições. Na época o curso só tinha integral em várias instituições. E aí abriu aqui em Araçatuba, na época era novidade. E aí acabei vindo fazer Araçatuba. Então assim, ela me escolheu, porque eu não conhecia, simplesmente em determinado momento... Uma gravura, você... A gente se encontrou e aí hoje eu assim, sempre atuei com fisioterapia, apesar de ter outras graduações, a fisioterapia é a minha paixão. Então eu não é só para agregar conhecimento, ter um trabalho de excelência, mas eu sou fisioterapeuta. Tá, meu bem. E estudante de psicologia. Estudante de psicologia no momento, né? Acho que pode. E agrega muito, né, o conhecimento de psicologia também na fisioterapia, né? Sim, porque os nossos pacientes, eles, muitas vezes a alegria deles é receber a gente. Você já sente. Porque você pega o paciente de uma maneira e aí depois, no final, você vê a diferença, né? Então eu acho que a psicologia ela entra para mim como algo que eu quero levar para minha vida, porque os meus amigos que já são psicólogos, eles todos falam que é uma divisão de águas. Então, assim, eu já sinto isso no curso e é transformador esse conhecimento. Então, a gente começa a ver o mundo de outra maneira, o comportamento humano de outra maneira, se colocar no lugar do próximo, saber o que falar no momento certo. Então, eu acho que em alguns momentos da minha profissão, em algumas patologias, porque eu já atendi patologias, tem uma patologia que, né, os profissionais aí vão conhecer, que já trabalham, que é a esclerose lateral amiotrófica, que ela pode surgir em determinado momento da vida da pessoa e em poucos meses a pessoa vai perdendo, né, a musculatura, vai perdendo a musculatura respiratória, e isso me marcou muito, os pacientes que eu atendi, e aí eles depois vão respirando por aparelho. E aí é uma coisa que mexe muito com a gente. Sim. A gente precisa ser um profissional, por isso que a preparação, o curso de fisioterapia é 5 anos, a gente tem muita psicologia no curso, tem muita discussão clínica sobre essas patologias e outras coisas que acontecem, mas a psicologia veio para mim para agregar esse conhecimento e eu acho que é uma paixão já antiga que eu tenho. Sim. E agora acho que coroa tudo isso, né? É o coroamento, coroação do conhecimento. Vai agregar muito. No trabalho assim, com as pessoas. Né? Isso, principalmente trabalho humanizado. Humanizado. De você ir Que você sabe que muitas vezes não é só da profissão fisioterapeuta, todas as profissões têm o bom e tem o ruim. Sim. Né? E se a gente vai fazer alguma coisa, que seja bom. Isso, dá o nosso melhor. Né? Porque eu acho que a gente está na vida para isso. Quando você se lança numa profissão, seja ela qual for, você tem que executar com excelência. Excelência. Não existe meio termo. Porque a pessoa que já está enferma, com problema, né? Ela já está para baixo, ela já está deprimida. Sim. E você chegando lá, além de poder ajudar ela no problema físico dela, você pode ajudar a auxiliar também no emocional, né? De uma certa forma. Isso, de uma certa forma, né? E assim, muitas vezes a gente quer ajudar e às vezes a gente fala alguma coisa que acha que vai encorajar. Claro que, né, fisioterapia é uma coisa, psicologia é outra, mas eu acho que tem como a gente ser mais sensato nas colocações, enfim, né? Claro. Então eu acho que é bem bacana a gente conhecer mais o comportamento humano e eu sabendo o que está acontecendo de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, eu encaminhar para o meu colega, às vezes o colega que é da psicologia que já atende, eu posso encaminhar com mais exatidão, né? Ter esse feedback, né? Feedback, porque eu trabalho a parte motora, né? Sim. Mas a gente sabe que o ser humano ele é integral, ele é integrado, Claro, né? sim. Então, a psique, a parte psicológica, né, pesa muito. Então, meus amores, isso aqui é um pouco da fisioterapia, né, do nosso querido Selmo Mendes, né? Como é que a gente faz para te achar? Bom, o Instagram, Selmo, com S, ponto Mendes, com 2 S, e o Facebook, Selmo Mendes. E lá eu sempre coloco algumas coisas relacionadas à profissão, à fisioterapia, então sigam lá. Selmo, eu quero agradecer a sua presença, falar da profissão fisioterapeutas, né, Câmara Boy? Fisioterapia. A gente vai chamar você para bater papo sobre outras coisas também, né, Câmara Boy? Que eu acho que é interessante a gente estar colocando aqui, né, você contar um pouco dessa profissão, que muitas vezes a gente percebe que a fisioterapia e a enfermagem só foi reconhecida pós-Covid. Sim.
Existiu, sempre existiu. Mas o boom, a descoberta da pólvora foi na pandemia. Né? Porque aí teve que juntar essa equipe multidisciplinar para poder salvar o máximo de pessoas que poderíamos salvar e tentamos salvar. A gente fez o melhor, né? Eu acredito que todos da área da saúde fez o melhor para poder salvar e a gente salvou o que deu e o que foi possível, porque também muitos fisioterapeutas também foram acometidos com o Covid, né? Muitas pessoas da área da enfermagem, mas estamos aí, né? Com o Selmo Mendes para contar um pouquinho da história da fisioterapia, o que é a profissão fisioterapeuta, né? Que é uma gostosura de ver aqui. Muito obrigado por ter participado do nosso quadro. Obrigado. Né? Agradeço. E a gente só tem a agradecer, né, Câmera Boy? Agradeço, Câmera Boy, agradeço a Evocrede Recebe, o canal. E muito obrigado, estamos juntos. Então tá, Câmera Boy fechando em mim, na Joyce e no Selmo. Até a próxima, meus surtos. Tchau. Tchau, tchau.